O senhor está falando em recuperação da economia e o Brasil está entre os 5 países do mundo com maior desigualdade. O que o governo liberal que o senhor participa vai fazer para reduzir a desigualdade Nós já social no estamos país? fazendo, e isso é interessante também, né? Porque nós estamos tão prisioneiros cognitivos dos modelos antigos, que são de plataformas obsoletas, plataformas de inclusão social obsoletas. As pessoas não estão entendendo, por exemplo, o que está acontecendo. 3,7 bilhões de seres humanos estão saindo da miséria. Do lado de lá são os chineses, são os indonésios, são os malaios, são os vietnamitas. Todo mundo saindo da miséria, todo mundo melhorando a renda. E o Ocidente está com um desconforto social enorme, que exatamente a distribuição de renda no mundo está melhorando extraordinariamente. Só que aqui não. Aqui a coisa está travada exatamente porque nós estamos perdendo a dinâmica. Enquanto eles compreenderam a dinâmica das economias de mercado, do capitalismo, nós do lado de cá estamos numa grande hesitação sobre nossas próprias forças institucionais. Então o que está acontecendo? Houve um abuso do lado de cá. Primeiro com o welfare state, que foi muito longe e acabou quebrando financeiramente a Europa. Esse é o problema do desconforto, por isso que de repente foi uma surpresa o Macron, de repente é o Brexit, é uma surpresa, aí os americanos com o Trump, outra surpresa. Essas surpresas são fruto de um desconforto social, porque em relação às expectativas de crescimento acelerado, o Ocidente está sob pressão dessa competição asiática. O novo eixo de crescimento do mundo está do outro lado do mundo, justamente com as antigas viúvas do socialismo real, né? Quem aprendeu a duras penas que aquilo era uma ideologia da miséria, sob a bandeira da fraternidade. Sob a bandeira da fraternidade. Então, essa bandeira da fraternidade, todos nós ocidentais temos também. Então, vamos atacar a coisa social, mas temos que escapar dessa prisão cognitiva. Vocês ficam olhando para um ministro falando assim, vai ter um ministro que vai fazer o programa de libertação, ele vai fazer um programa que vai acabar com a desigualdade. Ora, são 30 anos com essa tentativa. Aparentemente está difícil, né? Tirar o povo da pobreza. São 30 anos. China... Nós temos 11 meses. Não olhem para nós procurando o fim da desigualdade social. Se em 30 anos a social-democracia está tendo essa dificuldade toda, nos dá um tempinho. Eu só posso dizer que a nossa tentativa é diferente. Não é uma economia planificada onde o ministro da desigualdade social vai fazer um programa. Nós já estamos fazendo. Por exemplo, nós acabamos de aprovar um programa, quer dizer, acabamos de mandar para o Congresso um programa que vai mandar 450 bilhões de reais para estados e municípios. Para fazer o quê? Saneamento, saúde, educação. Então, não procure só no ministro que vai acabar com a desigualdade com o grande programa dele. Essa é uma forma de economia planificada pensar. Ministro, me desculpe. Pense o seguinte, se eu mandei 450 bilhões para estados e municípios, deve estar havendo um ataque ao problema da desigualdade social. Eu imagino, se vocês acreditam na democracia, deve ter um prefeito em cada um dos 5 municípios nacionais, 5 mil municípios nacionais, deve ter um governador em cada um dos 26 estados e o Distrito Federal, que a hora que esse dinheiro entrar, ele vai ter uma opção. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Se nós somos uma democracia sensível às aspirações sociais, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Saúde, educação, saneamento. Se não fizer, ele não é reeleito. Como não tem sido feito há anos. Se não fizer, ele não é reeleito. Você tem que acreditar na democracia. Ou vocês querem que... Será que vocês precisam de um ditador com planificação central para dizer como é que remove a desigualdade? Será que nós temos que trazer o Fidel ou o Maduro? Não. Vamos trazer o Fidel que ele resolve o problema da desigualdade? Não é essa a questão. Ou o Maduro? Quem que nós vamos trazer? Nós somos uma democracia. Nós temos que descentralizar os recursos. Ministro, eu queria falar para o senhor o seguinte, a China, a Coreia, eles treinam os seus funcionários, os trabalhadores. A gente não tem treinamento de trabalhador, o trabalhador mais velho. Então, ele está fora da agenda do mundo. Então, a Alemanha a minha também pergunta treina, e a Alemanha é uma democracia. Não precisa falar da China. A China não é uma democracia. Vamos falar da Alemanha. Vamos falar da Alemanha. Como treinar o nosso trabalhador? Vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar do Brasil. O Brasil também, nós vamos treinar. Por exemplo, nós gastamos muito com privilégio. O governo brasileiro, nos últimos
eu diria até mais do que 30 anos. O final do governo militar também foi assim, relativamente insensível a essas questões. Então, a grande verdade é o seguinte, nós estamos num processo de aprendizado, de como manobrar as verbas públicas. O país é gerido hoje por um software. Tem um software que fica rodando e jogando dinheiro para um lado e para o outro. Ou seja, nós precisamos assumir os orçamentos públicos. Porque aí sim, você pode virar para um prefeito, você pode virar para o Zema, para um governador e falar assim, Zema, por que você não gasta mais em saúde e educação para acabar com a desigualdade? Se você falar isso com o Zema hoje, ele fala assim, eu não tenho controle nenhum sobre minhas contas. Eu não decido nada, está tudo girando no software. Tudo carimbado, tudo já com destino específico. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Em vez de procurar um Deus ex machina que vai resolver isso, que é um ministro que vai fazer um grande programa, somos nós. Com essa descentralização de recursos, com essa prioridade do social, que a democracia brasileira chamou atenção para isso, ela carimbou os recursos com muita sabedoria em 88. Ela disse, olha, em vez de investimento só em capital físico, Telebrás, Eletrobras, Siderbras, instalação, máquina, equipamento industrial, nós queremos investir no capital humano, no trabalhador brasileiro. Foi um ponto extraordinariamente correto carimbar o dinheiro naquela época. E carimbamos, saúde, educação, e tentamos descentralizar. Mas nos perdemos no caminho. O Brasil é um caso de transição incompleta na economia. A política avançou, percorreu todo o espectro ideológico, absorveu todas as correntes, é resiliente, os poderes são independentes. O quarto poder, que é a imprensa, a mídia convencional, quando ela tentou abusar do poder que ela tem, ela também sofreu, que aí as redes sociais avançaram. Então, nós temos uma democracia vibrante, todas as instituições se aperfeiçoando, e nós temos que apostar nisso. Eu acho interessante, eu não posso olhar para alguém e falar assim, mas e se o prefeito não usar esse dinheiro? Qual seria a resposta? Ah, então eu não dou o dinheiro para prefeito, não. Quem vai mandar sou eu. Você sabe o que aconteceu com o dinheiro dos royalties. O dinheiro dos royalties foi para os estados e municípios e fizeram fontes, estádios. Concordo. Você sabe disso. Esse é o aprendizado de uma democracia. Sim, mas o que vem primeiro? Ele não sabe gerir porque nunca viu dinheiro? Ou ele nunca viu dinheiro, então ele não sabe gerir? Esse é o aprendizado da democracia. O cara fez ciclovia em vez de fazer escola. Perde a próxima eleição. Porque 18 caras que têm bicicleta votam nele e 1 milhão que ficaram sem saneamento não votam nele. Nós temos que conviver com esse processo. Dito isso, nós vamos fazer programas sociais fortes. Não adianta fazer demagogia. Você está no primeiro ano, está com um buraco fiscal, está com juro na lua, não adianta você falar isso. Agora, nós traremos programas fiscais, programas sociais fortes. Quais? Eles virão. Eles estão sendo elaborados. Vocês viram, por exemplo, que tinha, ao contrário do governo anterior, que fez um FGTS que não se repete, usou uma vez só, era o saque uma vez e acabou, não tem mais saque. O nosso é para sempre. Tem todo aniversário, você vai lá e saca. Vai ampliar o Bolsa Família? Bolsa Brasil. Vem coisa boa. Já ouviu o som. Renda Brasil, tem todo tipo de nome por aí. Tem todo tipo de nome, mas tem coisa sendo fabricada, coisa potente, socialmente potente. Mas, de novo, tem que ser menos potente do que a descentralização de recursos. Se quiser, a gente não manda dinheiro para Estado, município, não manda para ninguém. Fica com a gente, nós vamos fazer um programa para ficar no poder 60 anos. Nós vamos criar o Bolsa Família Cúbico, ao cubo, e vamos gastar tudo nós mesmos, com a política central. Sabe o que vai acontecer? O que acontece com as economias planificadas centralmente. Durante um tempinho dá certo, ali na frente se corrompe, ou não estamos assistindo isso? Ministro, eu queria falar de um parceiro nosso, a Argentina, parceiro importante, vizinho importante. Eleição e a posse de um novo governo. Qual é o futuro da relação com a Argentina na economia? O senhor já teve contato com o ministro da Economia? O senhor já teve ali alguma conversa? Zero contato. Não procurou nem foi procurado? Zero contato. Qual é a expectativa do senhor em relação aos... Nós sabemos o que nós queremos. Nós ficamos 40 anos isolados do mundo. Viramos uma ilha onde a população, e eu brinco sempre, 200 milhões de trouxas sendo explorados por 6 bancos, 6 empreiteiras, 6 transportadoras, 6 empresas de cabotagem. Quer ficar bilionário, milionário? Vem para o Brasil. Tem 200 milhões de patos para você vender tudo a 3, 4, 5 vezes o preço internacional. Esse não é o caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade é a integração às cadeias globais de valor. É o que está tirando 1,5 bilhão de chineses da miséria. Tem 2 Chinas também.
Tem a China oficial, com cidades com 300 mil pessoas, preparadas para 300 mil pessoas, cidades estão vazias. Tem um sistema de bancos públicos chineses implodindo. Tem empresas estatais implodindo, focos de corrupção. Está cheio de chineses, tem mais chineses entrando em Portugal que é brasileiro, tem mais chineses entrando no Canadá. Será que eles gostam de Portugal ou estão saindo de algum lugar onde a coisa não está tão interessante depois que você acumula algum recurso e quer ter liberdade para fazer as suas coisas? Então, nós temos que pensar o seguinte: 1,5 bilhão de chineses, temos os paquistaneses, são populações colossais, a Índia, né? Todo mundo vindo na direção da integração global e todo mundo melhorando de vida. O Brasil ficou à margem disso. Essa globalização que a gente fala tanto, o Brasil viu a globalização passar. O Brasil não se integrou a essas cadeias. Então nós temos que fazer um movimento nessa direção. Nós sabemos disso. Por isso é que dissemos, olha, o Mercosul é um caminho interessante, porque nós ampliamos um pouco o nosso mercado e juntos vamos para a União Europeia. Foi o que fizemos. Agora, juntos também, vamos conversar. Se o Alberto Fernandes for para outro rumo, a gente pode sair do Mercosul? Eu deixo você concluir. Nós sabemos o que queremos. Né? Se estiverem indo nessa direção conosco, são companheiros de viagem desejáveis. Se não quiserem, eles responderam, não somos nós. Ministro, queria voltar à capitalização que o senhor falou. Lamentou que a gente não tenha podido fazer a capitalização aqui no Brasil. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Chile, que era um modelo que baseava a ótima pergunta. brasileira. É uma ótima pergunta e é muito fácil responder a isso. Pelo seguinte, olha o problema do Chile. Fizeram um regime de capitalização, ou seja, democratizar a poupança. As pessoas, os pobres começaram a acumular, porque as pessoas falam, mas o pobre não poupa. O pobre poupa, claro. Se você hoje pega 8% do salário dele e deposita lá no FGTS, é claro que ele poupa, ele já poupou. Mesmo sendo pobre, é uma poupança forçada. Os regimes são feitos de previdência são feitos com poupança forçada. Você tirou o dinheiro do pobre e botou lá. Só que você botou, hoje você botou num lugar onde está ao alcance da Georgina, que vai lá e some com aquele dinheiro, está ao alcance de corrupção, e aquilo é dissipado de uma geração para outra, porque aquilo não é capitalizado. Então, um regime de capitalização, qualquer economista mediano vai dizer o seguinte: se eu tirar o dinheiro de alguém, eu capitalizar isso, eu deixei alguém mal? Não. Eu posso sempre fazer a repartição. O problema do Chile é o problema mais simples, é o seguinte: você sozinho chegou a 70% do salário mínimo, né? Então tá bom, vou te fazer um regime de repartição agora que te garante o mínimo. Tanto que o nosso tinha um mínimo garantido. O nosso nós íamos garantir o mínimo. Nós não íamos, já prevendo esse problema do Chile, nós já íamos garantir o seguinte: olha, deixa capitalizar, vai ter gente que vai ficar com um resultado muito maior. Os ricos capitalizam. Sabe por que eles são ricos? Porque eles capitalizam. Eles estão acumulando recursos a vida toda, poupando e acumulando. Ora, você tem que deixar o pobre ter a chance de que os seus recursos se multipliquem. Então, um regime de capitalização é simplesmente o direito de deixar que esse dinheiro se multiplique. Mas o que deu errado? Mas isso não quer dizer que você não... Não, eu vou deixar o Mário Vargas Llosa responder a você essa questão. Ele diz o seguinte: olha, tem vários... E aí aquele também, o homem que explica, o Castells, né, que explica as redes, sociedades em redes, etc. Então, o que está acontecendo é o seguinte: há hoje uma possibilidade... As democracias hoje são fluidas, são dinâmicas, as coisas acontecem, os movimentos acontecem rapidamente, as comunicações são por WhatsApp e todo mundo se organiza. As redes estão funcionando, estão operando. Então, quando você vê manifestação no mundo inteiro, você não pode dizer, tá vendo, isso aí é por isso. Não, são razões diferentes. No Brasil, a movimentação foi porque tinham subido o metrô, aí no Chile também foi porque estão insatisfeitos com as universidades que são pagas ou com o preço do metrô que subiu. E também me preocupa muito mais o silêncio das ruas do que o barulho das ruas. Me preocupa, por exemplo, quando você não tem a manifestação. Cadê o movimento de rua na Venezuela? Por que o povo sumiu? Isso me preocupa. E a gente está muito preocupado porque tem, às vezes, povo na rua, numa democracia, e a gente não fica preocupado quando o povo não pode vir à rua num regime que não é democrático. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o Chile é o seguinte: eles fizeram um regime de capitalização, eles cresceram
30 anos seguidos, bem acima da média da América Latina. Eles ficaram com a renda per capita que é o dobro da média da América Latina, que é o Chile era tão miserável quanto Cuba. Cuba continuou miserável e o Chile virou a maior renda per capita da América Latina. Então você chega num país que cresceu 30 anos, a 5, 5,5%, 4,5%, 6%, criou uma classe média emergente. E essa classe média, hoje, com o WhatsApp, fala o seguinte: estou ganhando só 70% do salário mínimo. Mas deve ser 8 vezes o salário mínimo de Cuba. É 70% do salário mínimo do Chile. O cara está insatisfeito porque está recebendo 70% do salário mínimo do Chile, que é 8, 10, 15 vezes o salário mínimo de Cuba. E como o Chile, na visão do senhor, então é uma insatisfação por desigualdades. Já não é o problema da miséria, da passeata pela miséria, que é o que acontecia 10, 15, 20 anos atrás e ainda está acontecendo em alguns países mais pobres. Já é, segundo o Vargas Llosa, uma manifestação muito mais parecida com o colete amarelo da França do que o que está acontecendo na Venezuela, ou na Bolívia, ou no Equador. Então nós temos que ter, nós não podemos atribuir, isso é fascinante, porque você teve 6, 7, 8 presidentes social-democratas um atrás do outro. Aí, de repente, o Pinheira está lá, tem uma movimentação, você fala, tá vendo? O problema do Chile é a Previdência chilena. Ué, se o problema era a Previdência, por que a Bachelet não mexeu na Previdência? Se o problema era a Previdência, por que antes não mexeu? Dito isso, eu concordo com você, é o seguinte, o que está acontecendo no Chile é revisitar um tema numa ordem democrática. E isso é muito saudável. Os chilenos talvez nem saibam por que eles enriqueceram como país. Eles nem sabem por que a renda per capita dobrou. Chegou um grupo de economistas lá e acabou fazendo as medidas certas. Como era um regime politicamente fechado, aquilo não foi submetido à população. Então a população ignora por que saiu da miséria. E ela chega hoje e fala, quero revisitar esses temas. Justo, correto. Estão revisitando. Nós, por exemplo, fizemos um outro caminho. Nós estamos percorrendo o caminho democrático. As mudanças são mais demoradas. A nossa renda per capita, ao contrário, o Brasil crescia 7,5%. Estagnou. O Chile crescia 0%, estava estagnado. Cresceu 5,5%. A renda per capita do Chile é muito maior que a do Brasil. Muito maior que a do Brasil. Por isso que eu digo, não foi o regime da capitalização. O regime da capitalização em si democratizou poupança, ensinou famílias pobres a tomarem conta. Cada um podia olhar a sua caderneta, tinha mobilidade, pode tirar de um lugar e ir para o outro. E no final o que faltou foi uma garantia pública. Se não tiver um bom desempenho, vamos complementar isso aí. É mais fácil você complementar uma aposentadoria de alguém que conseguiu por si só e por sua própria educação financeira, investimento, acumular 70% do salário mínimo, e aí você chega e olha, eu garanto essa diferença. É a nossa camada de solidariedade, fraternidade. Vamos pagar isso. É mais fácil para um país rico fazer isso do que o país estar sem levar nada para o futuro. Agora, ministro, o presidente ficou com receio de que esse ambiente de protestos nos países vizinhos viesse para o Brasil, tanto que desistiu de enviar a reforma administrativa para o Congresso nesse ano. Então, tinha essa preocupação também. Sim, e veja só como é interessante isso, né? Porque são duas possibilidades. Primeira possibilidade, que é a avaliação política do presidente. Interessante, ele fala o seguinte, olha, não vamos dar pretexto, já fizemos reformas importantes, o ano está acabando, é uma avaliação política, que eu, como economista, eu tenho que respeitar. Ele é que tem o voto, não sou eu. Então o presidente vira e fala o seguinte, Paulo, já avançou, já fizeram várias reformas, já está tudo andando, mas, presidente, essa reforma é natural, ela não mexe no direito adquirido, a estabilidade dos funcionários. Nós estamos criando, ao contrário, um filtro maior para a valorização do funcionalismo público. É uma reforma de modernização, vai valorizar os quadros. É interessante. Olha o povo na rua, lá no Chile. Chile, que é um país, exatamente a mesma observação do Merval, o presidente fez. Se o Chile, que é um país que está bem, está com renda per capita alta, está essa confusão toda, vamos observar um pouco. É inteiramente compreensível do ponto de vista político. Só que a minha visão sobre o processo é o seguinte, o Chile é um país que cresceu 30 anos, ficou bem acima da América Latina, os jovens ficaram com expectativas muito boas, os idosos também, e de repente os idosos estão vendo, olha, 70% no mínimo, não é tudo que eu queria. Ora, se o país está rico, e está rico hoje, o país, a tributação é 20% do PIB. Imagina se eles fizeram o que nós temos. Olha, então bota agora imposto em 36% do PIB e paga 3 salários mínimos para cada velhinho aposentado. Eles podem fazer isso. Eles têm recurso para fazer isso.
Entendeu? Então, é um problema muito mais do funcionamento da democracia, revisitando o seu próprio passado, falando, vem cá, tem uma opção de coisa aí que foi feita que eu não gosto, não. Quero revisitar. Pode ser que eles descubram o que nós descobrimos. Você tem que ser muito cuidadoso com os seus desejos. Olha, eu realmente quero revisitar isso. Tudo bem. Nós, por exemplo, estamos fazendo tudo democraticamente, todo mundo feliz e o crescimento desceu. Não tem problema. Pelo menos nós estamos felizes com a nossa própria obra.